Olá, professor Danilo com vocês agora na aula 3, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre notação algorítmica, algoritmos não computacionais e algoritmos computacionais. Então, primeiramente, falando aí sobre a questão de notação algorítmica, a gente tem ao longo da representação algumas coisas que a gente tem que seguir na hora de criar um algoritmo. Entre elas, três principais coisas são importantes. Primeira coisa, as ações que a gente coloca no algoritmo, elas têm que ser bem claras e objetivas, para que a gente tenha o máximo possível de subjetividade, evite a subjetividade ou a ambiguidade. Então, com isso, cada instrução que a gente deve colocar no algoritmo, ela precisa estar representada em uma única linha, indicar uma única ação. A gente sabe que, por exemplo, no nosso português, uma ação ela é indicada por um verbo: fazer, correr, andar e assim por diante. Portanto, na hora de criar um algoritmo, a gente tem que pensar que, na hora de colocar as ações ou cada uma das etapas, cada ação deverá ficar em uma linha, separada em uma linha. Essas ações também elas têm que ser ordenadas para que a gente tenha uma sequência lógica de passos e consiga, a partir da execução de todos os passos ordenados, chegar até um objetivo final. E a gente precisa ter aí um número finito de passos, para que o algoritmo ele tenha o começo e tenha um fim. Claro que a gente não precisa limitar essa quantidade de passos, por exemplo, dizer que eu tenho que criar um algoritmo com 10 passos. Entretanto, a gente precisa ter uma quantidade finita de passos. Então, outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: na hora que eu estou estou codificando lá o meu algoritmo, será que no momento que eu coloquei a ação e coloquei todos os passos, eu consegui colocar todos os detalhes suficientes para que o algoritmo possa ser compreendido e executado? Como que eu posso saber se eu consegui isso? Então, eu posso fazer isso descobrindo quem é o agente que vai executar o algoritmo, ou seja, quem é a pessoa por trás que vai estar realizando esse algoritmo. Quando eu estou fazendo uma receita de bolo, por exemplo, eu sei que quem vai estar lendo essa receita é alguém, uma cozinheira ou uma dona de casa que está acostumada com ingredientes. Então, se eu falo lá uma xícara, uma colher de açúcar, uma colher de sopa, uma colher de chá, então essas nomenclaturas, todas as pessoas que estão na cozinha, elas vão entender. Então é fácil ser compreendido. Agora, se eu estou criando um algoritmo, por exemplo, para trocar uma lâmpada, eu sei que esse algoritmo vai ser executado por um ser humano. Então, algumas palavras que eu colocar, eu sei que é facilmente compreendido pelo humano, eu não vou ter problemas nenhum. Por exemplo, se eu colocar lá uma ação, pegue a escada e coloque abaixo da lâmpada queimada, eu sei que uma pessoa vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Eu não preciso descrever quantos passos ela vai ter que andar para chegar até embaixo da lâmpada e como que ela vai ter que fazer para abrir a escada. Agora, se eu estou criando um algoritmo computacional, onde o computador vai realizar as tarefas, eu preciso detalhar esses passos. Eu preciso colocar mais informações lá, porque a máquina ela não tem a capacidade de compreensão que nós, seres humanos, temos. Então, a gente precisa detalhar isso o máximo possível. Então, vou dar um exemplo aqui da Torre de Hanoi. É um problema que nós temos,
onde eu preciso mover os discos de uma torre. Então, inicialmente, todos os discos, 3 ou quantos forem, estão em uma das torres. Eu tenho outras 2 torres vazias. A ideia é eu movimentar esses discos da torre de origem para a torre de destino, tá? E ao final ter a mesma sequência de discos colocados na torre de destino, sendo que eu só posso fazer um movimento por vez, só posso movimentar um disco por vez, e o disco maior não pode ficar em cima de um disco menor, tá? Então essas são as regras aí sobre o problema da torre de Hanoi. Então, se eu estivesse trabalhando com essa situação aqui, 3 discos e 3 torres, uma das soluções do problema poderia ser essa daqui. Mova o disco azul para a haste de destino, mova o disco verde para a haste de trabalho, mova o disco azul para a haste de trabalho, mova o disco vermelho para a haste de destino, mova o disco azul para a haste de origem, mova o disco verde para a haste de destino e, por último, mova o disco azul para a haste de destino. Então, com 7 passos, eu consigo fazer com que os discos saiam da torre de origem e cheguem até a torre de destino. Depois vocês podem pegar cada um desses passos, voltar aqui na figura e fazer cada um desses passos para ver se realmente chegam a essa conclusão, tá bom? Mas aqui veja que em cada uma das frases ou cada uma das ações, elas estão numeradas para realmente dizer que há uma ordem aí, e cada uma delas tem um verbo que indica uma ação, que são exatamente as condições principais para que o algoritmo ele ocorra. E eu tenho um número finito de passos, ou seja, em 7 passos eu consigo resolver esse problema da torre de Hanoi. Então, quando eu vou criar o algoritmo, é nisso que eu tenho que pensar. Primeiro, quem é o público, qual é o objetivo, quem vai estar realizando esse algoritmo. Segundo, pensar na situação da criação do algoritmo, seguir aqueles passos que foram descritos anteriormente. Uma das representações possíveis para um algoritmo é o que a gente chama de português estruturado. O que é isso daqui? É uma linguagem especial para o desenvolvimento de algoritmos, que ela conta então com expressões próprias que representam as ações e os fluxos de controle. Então, o que é o português estruturado? É como se fosse uma pseudo-programação, pseudo-código. É uma linguagem minimalista de programação que facilita a posterior codificação. Então, é uma linguagem que ela se aproxima demais a uma linguagem de programação. Ela tem as tabulações, ela tem ponto e vírgula, ela tem as áreas para poder criar variáveis, ela tem palavras para definir o início e o fim do algoritmo. Então, ela é bem próxima de uma linguagem de programação estruturada. E então, para você fazer essa migração depois para uma programação, ela é muito fácil. Para uma codificação, ela é muito fácil. Então, a descrição textual, estruturada e regida por regras que descrevem os passos executados no algoritmo. Uma delas, uma chamada aí de Portugal, ela possui muita similaridade com a linguagem de programação estruturada, como eu falei para vocês. Então, a gente utiliza palavras-chave, contém indentação, que é alinhamento de blocos de comando, e aceita apenas um código ou um comando por linha. Então, o VisualAlg é um software que é possível trabalhar com o Portugal. Então, eu tenho aqui, quando eu crio um programa ou um algoritmo no VisualAlg, eu tenho aqui o algoritmo nome, tá? Ele me dá essa estrutura aqui onde eu posso preencher. Então, algoritmo nome, aqui eu coloco o nome que eu quero dar ao algoritmo. Eu posso preencher com alguns comentários, tá? Definidos aqui por barra. Aqui início, onde eu defino o início do algoritmo, e aqui o fim do nosso algoritmo.
Agora falando de algoritmos não computacionais. Tá? Algoritmos não computacionais. A gente tem que os algoritmos não computacionais são algoritmos que não são executados por computador. Portanto, quem vai executar são seres humanos. E eles possuem todas as características de um algoritmo padrão. Então eu tenho lá o início, tenho o fim, tenho a quantidade fixa tem a quantidade finita de passos e tem o ordenamento lógico. Uma das possibilidades é a descrição narrativa. O que a descrição narrativa faz? Ela utiliza a linguagem nossa do dia a dia para poder representar essa sequência de passos. Eu posso considerar a descrição narrativa como, por exemplo, sendo a receita de bolo, ou eu escrevendo um roteiro de ações que devem ser realizadas por um conjunto de problemas, tá, para a resolução deles. Então tudo isso daí é considerado uma descrição narrativa. Eu tenho ainda o fluxograma, que ele consiste em uma sequência de passos que são representados por meio de símbolos previamente definidos. Esses símbolos, eles são, cada um deles tem uma determinada função dentro do algoritmo. Então eu tenho um losango, tenho um círculo que define o início e o fim do algoritmo, eu tenho a seta que indica o fluxo de uma etapa para outra, eu tenho o retângulo que representa aí a entrada ou saída de algum dado no algoritmo e assim por diante. E eu tenho ainda diagramas de Chapin ou Nash-Deimer, que é uma outra representação que é muito parecida com o fluxograma, só que ele utiliza, na verdade, algumas representações próximas do fluxograma e outras específicas do diagrama de Chapin, tá? Mas é muito próximo a essa representação do fluxograma. Também ela trabalha com símbolos, tá? Para poder representar cada função dentro do algoritmo. Então aqui está uma representação de um algoritmo utilizando a descrição narrativa. Aqui eu estou citando como que eu faço para poder utilizar um telefone público. Então, primeiro passo, tira o fone do gancho. Segundo passo, ouvir o sinal de linha. Terceiro passo, introduzir o cartão. Quarto passo, teclar o número desejado. Quinto passo, se der o sinal de chamar. Aí tenho aqui passos internos. 5.1 conversar. 5.2 ligar. 5.3 retirar o cartão. 6, se não, eu repito esse processo aqui. Claro que esse é um algoritmo para realizar ligações naqueles telefones antigos, onde eu tinha a situação do cartão, tá? Hoje quase a gente nem vê mais telefones públicos, mas ainda se eu tiver um telefone de cartão lá, eu posso utilizar esses passos aí, que eu consigo realizar a utilização desse telefone. Eu tenho ainda os algoritmos computacionais. O que são algoritmos computacionais? São aqueles que são executados pelo computador. Então agora o meu foco não é o ser humano. Então o meu foco agora é o computador. Então nesse caso eu vou ter que seguir algumas regras fixas, específicas, para que o computador possa entender. E também, algumas situações eu vou ter que detalhar um pouco mais as ações. Então, são desenvolvidos em linguagem de programação que não são reconhecidas pelo computador e auxiliam o usuário a compreender sobre a resolução do problema sem se preocupar com qual linguagem isso vai ocorrer. Tá bom? Então a solução do problema ela deve ser expressa apenas no conjunto de instruções no qual o computador ele entende, ele interpreta, e que pode ser subdividida em duas principais classes. Primeira, estrutura de dados,
que são, na verdade, o conjunto de comandos necessários para eu poder armazenar valores que serão depois manipulados pelo computador. Então são os tipos de variáveis, as estruturas que eu tenho, pilha, fila e assim por diante. E eu tenho as estruturas de controle, que são as estruturas responsáveis pelas operações no nosso computador. Por exemplo, fazer uma comparação, fazer uma repetição e assim por diante. Então, pensando nisso, a gente vai subdividir então o algoritmo em 3 partes. Nós teremos as entradas, que é um conjunto de dados que eu vou estar passando para o meu algoritmo poder realizar, poder efetuar alguma atuação sobre esses valores. Eu tenho o processamento, que são operações realizadas aos dados de entrada, com o objetivo de gerar uma saída desejada. E eu tenho a saída, que na verdade são os dados que foram de alguma forma modificados, que foram de alguma forma processados e que agora estão saindo do meu algoritmo, sendo apresentados para o meu usuário final. Então, se eu vou considerar, por exemplo, um problema onde eu tenho que calcular uma média de 2 números, o que seriam as minhas entradas? 2 valores numéricos, que seriam o valor 1 e o valor 2, por exemplo. Teria o processamento, que seria dividido em 2 etapas. A primeira etapa seria somar os 2 valores de entradas. Então, a soma seria igual ao valor 1 mais valor 2. E a segunda etapa, que seria dividir a soma, resultado da soma, pelo valor 2. E aí eu tenho o valor da média. E a saída seria um único valor, que é o resultado da média encontrada. Então, se eu for pensar, então, representar isso em um algoritmo computacional, um dos exemplos seria utilizando o Scratch. Então, aqui eu tenho um exemplo de código no Scratch, só para mostrar para vocês que eu tenho na aba da esquerda todas as minhas opções disponíveis para o Scratch, representadas em categorias. Tenho movimentação, tenho de observação, sons, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e blocos, tá? Cada uma dessas categorias existem várias opções ali dentro que eu posso estar arrastando os blocos para cá para estar montando o meu algoritmo. Se eu quisesse representar o código ou programa anterior que eu criei por meio do Scratch, eu poderia criar da seguinte forma. Eu poderia aqui, primeiro perguntar o primeiro valor para ele, que no caso aqui eu chamei de N1. Então, quando eu clicar no botãozinho verde que dá início ao algoritmo, eu vou fazer a pergunta para saber qual é o valor que o usuário quer digitar para o primeiro valor da variável N1. Vou setar essa variável, então, esse valor que ele digitou aqui para a variável N1. Depois vou fazer a mesma coisa para N2. E por último aqui, eu vou somar os 2 números, fazer a divisão, então, por 2, ou seja, depois que fizer a soma, vai dividir por 2 para calcular a média. E isso tudo eu vou estar, então, mostrando como a saída, que no caso aqui, ela é representada pelo gatinho a partir desse balãozinho aqui, que fala o que eu quero que o algoritmo ele apresente como saída. Tudo bem? Então aqui é só uma representação aqui bem simples, bem rápida. Depois a gente vai entrar com mais detalhes no Scratch para vocês entenderem, para a gente ver como que são criados os algoritmos, cada uma das estruturas, tá? Para que a gente então possa utilizar esse ambiente aí para desenvolver a nossa disciplina. Então eu termino por aqui. Na próxima aula a gente continua. Até logo!